essa ideia da cota racial, como todas essas políticas de minoria, ela tem uma origem muito forte ali na Escola de Frankfurt, né? É uma readaptação do marxismo feito pela Escola de Frankfurt, que tenta exatamente desconstruir a chamada sociedade ocidental, particularmente a sociedade moderna ocidental, e para isso atinge determinadas instituições importantes, que inclusive algumas delas já estavam no receituário revolucionário do senhor Karl Marx e do senhor Engels. É preciso, primeiro, parar com essa brincadeira de, ao invés do professor ir para a sala de aula, o professor ficar passando ideologia revolucionária, substituindo o conhecimento intelectual cognitivo pelo não cognitivo revolucionário. Exatamente isso. Isso é um projeto revolucionário, já muito bem planejado, muito bem elaborado, inclusive, de fato, com respaldo de diversas instituições estrangeiras. Não é por acaso agora, por exemplo, que os Estados Unidos e Israel estão se afastando da Unesco, de manipulação ideológica. Isso oficializado pela dona ONU e pelas suas correlatas Unesco e Unicef. É um projeto mundial que vem sendo denunciado. Aqui no Brasil, como sempre, se dá pouca atenção. Aliás, esse é o elemento revolucionário. Lênin já dizia, todo revolucionário tem que odiar, tem que provocar o ódio. Isso é uma fala muito clara de Lênin. O analfabeto funcional é consequência da aplicação da pedagogia Paulo Freire no Brasil, que tirou o livro da sala de aula. Paulo Freire, um autor, inclusive, rudimentar, deixa muito claro, aplica a dialética marxista em sala de aula. O professor tem que se opor, o aluno tem que se opor. O aluno é um oprimido, ele tem que se opor, ele tem que debater com o professor, porque o conhecimento do professor é burguês e aquele conhecimento não interessa. É um projeto. É um projeto. Marx disse, Marx estava no manifesto, Marx disse, não fomos nós comunistas que inventamos a relação de escola e sociedade, mas somos nós que vamos modificá-la. Marx disse, para destruir a família e a sociedade ocidental, a gente tem que entrar na escola. Eu tenho que pegar seu filho. Está lá no 10º mandamento do Manifesto Comunista. A criança tem que estar na escola, mas não é para aprender a ler e escrever, é porque ela tem que ser doutrinada para gerar uma nova geração que aceite uma ditadura comunista, que hoje já se fala em neomarxismo, hoje já se fala em marxismo cultural, hoje já se fala em criptocomunismo, né? Porque parece que não é, mas é. Então, o que está se fazendo hoje no mundo é se adotando de novo as mesmas técnicas revolucionárias para desconstruir o discurso derridariano, o desconstrucionismo derridariano, inclusive adotado por Foucault, né, para desconstruir para Foucault a sociedade moderna é uma sociedade preconceituosa. Certo, eu queria só falar mais sobre o Por que a sociedade de Foucault, por que a sociedade de Foucault é preconceituosa? Não é porque isso é discutir, não. É porque elas têm normas. Para Foucault, a sociedade ideal é uma sociedade sem normas. Qual? A pós-moderna. Qual norma? A moral e a jurídica. É onde ele faz a transição, inclusive, da adaptação do marxismo para o anarquismo. Uma sociedade anárquica, sem normas. Porque agora há todo interesse no fomento da marginalidade como forma de revolução. O novo guerrilheiro urbano, ele já não é mais aquele lá do manual do guerrilheiro de Marighella. O novo guerrilheiro urbano agora é o bandido. Basta deixar o bandido trabalhar. Inclusive, quando o Boko Haram, há 2 anos atrás, exterminou uma aldeia de 2.000 pessoas, e 2 dias depois, meia dúzia de repórteres que morreram na mão de um outro grupo terrorista muçulmano, ganhou uma mediatização incrível. 2.000 pessoas da África morreram assassinadas na hora, em 24 horas. Mas eu vou dizer a senhora por que essa notícia não correu o mundo. Porque esses 2.000 africanos que morreram assassinados pelo Boko Haram eram cristãos. Boko Haram exterminou uma aldeia de africanos cristãos. E como tal, eles não podiam aparecer como vítima. Hoje, as pessoas mais perseguidas no mundo, existem inúmeros relatórios afirmando, inclusive já denunciados na ONU, não são pessoas por cor de pele nem por raça, são pessoas por religião e cristã. Então o que acontece de fato, aí eu tenho que dizer, um STF bolivariano, que todos nós sabemos disso, ele existe para isso, para fazer essas interpretações e aplicar a teoria de La Salle, que propunha uma revolução comunista pela Constituição. Gente, o TBE Debate está chegando ao fim. Hoje o tema foi cotas raciais. Eu quero agradecer a cada um de vocês por terem vindo aqui ao nosso programa, terem exposto aí as suas opiniões sobre o tema. Gostaria que cada um de vocês agora fizessem as suas considerações finais, começando por você, Priscila. Tá. Dívida não se herda, né? Se eu contrair uma dívida agora de $1 milhão, atravessar a rua e morrer, essa dívida não vai ficar para o meu filho, né? A dívida morre comigo. Mesma coisa é crime. Crime também não se herda. Se eu matar alguém, atravessar a rua, for atropelado e morrer, pronto, né? Não importa, não interessa se o filho da pessoa que eu matei está sofrendo, enfim, a dívida não vai ficar para a minha família. Então, por que a dívida histórica? Por que a gente tem que pagar a dívida histórica?
Além disso, é meio complicado você definir quem deve para quem, porque justamente o Brasil é muito miscigenado. Às vezes a mesma família tem um filho um pouquinho mais branco, um filho um pouquinho mais negro, mas, enfim, tem a mesma realidade, é meio complicado você definir quem deve para quem. E sobre a desigualdade, que também se falou muito de desigualdade aqui, o problema do Brasil, na verdade, o problema da pobreza no mundo não é desigualdade. Desigualdade em si não é ruim. O problema é a pobreza. Então, eu acho que a gente tem que rever um pouco esses conceitos. É isso. Obrigada. Lívia, obrigado. As suas considerações finais, por favor. Okay. Veja só, eu acho que há um equívoco muito grande em falar em pagamento de dívida. Ninguém está falando em pagar dívida, um branco pagar dívida ao negro pelos fatos históricos do passado. Nós estamos falando em democratizar o presente. Então, se há dados oficiais de institutos reconhecidos, né, de que, de fato, a desigualdade racial no nosso país, ela persiste e ela é um obstáculo para o acesso a direitos fundamentais como moradia, saúde, educação e emprego, o Estado deve observar. Quem deve é o Estado. Ele deve reparar justamente pela dívida histórica que o Estado possui, porque o Estado produziu essa realidade que ocorre ainda hoje no presente. Então, não é uma questão de ver se o branco deve ao negro, não é isso. É uma questão de democratizar o presente. Então, o Brasil passou por várias fases na sua legislação, desde um sistema escravocrata oficial, né, até a criminalização do negro, uma política de embranquecimento da população, para, enfim, com a Constituição de 1988, que é a Constituição vigente, trazer um verdadeiro microsistema antirracista e de promoção da igualdade racial. Então, a partir dessa Constituição, dessa base, a legislação foi se desenvolvendo, foi evoluindo, com, por exemplo, o Estatuto da Igualdade Racial e agora, mais recentemente, com as leis de cotas, para promover a igualdade racial. Houve um outro equívoco dito aqui, que nós já temos mais de 10 anos de políticas de cotas. Na verdade, a Lei 12.711 é de 2012, que é a lei que garante cotas, não só raciais, mas sociais também, para acesso nas universidades, e a Lei 12.990, que é de 2014. É uma política, portanto, nova, né? Em âmbito nacional, é uma política nova. Antes ficava a cargo da autonomia universitária. Então, nós evoluímos, mas nós precisamos garantir que essas políticas públicas de ação afirmativa racial sejam efetivadas. E o que a gente precisa fazer é garantir que o Estado assuma o seu papel, a sua obrigação de fiscalizar esses mecanismos de cotas raciais para que eles tenham o resultado pretendido pela política pública, que é justamente aumentar a representatividade de negros nos espaços de poder, que é realmente democratizar esse país em termos raciais.